Hoje vamos conversar aqui pelo Limite Social em vídeo. Meu nome é Márcio Magalhães e hoje vamos conversar com o Maurílio Botelho. Na verdade, eu acho que eu só vou conversar com o Maurílio Botelho e eu tenho a impressão que ele só vai conversar comigo aqui, né? Enfim, a gente vai conversar hoje um tema específico que é as análises dos dados e da realidade, à medida que a gente tem experimentado aí nos últimos tempos uma chuva de informações e de análise de modelos, né, e uma mudança recente, né, nós vimos alguns youtubers e algumas pessoas até então desconhecidas, mudando um pouco o padrão das análises, né, à medida que a realidade vai batendo a porta, né? Então elas estavam bastante otimistas, a gente ouvia até frases do tipo, o Brasil está dando um exemplo, né, nisso, fecha aspas, e agora os casos começaram a realmente surgir, né, a aparecer, e a realidade não mudou, né, a realidade continua a mesma, né, os modelos que acabam tendo que se adaptar à realidade, e então houve essa mudança, né, esse padrão aí de análise, agora um tanto quanto mais pessimistas. Eu não sei se a palavra pessimista seria a coisa certa, mas talvez um pouco mais próximas à realidade. Na verdade, está correndo atrás da realidade, né? O que você acha disso, Maurílio? Então, eu acho que o problema maior aí, né, é que tudo começou com modelos forjados em cima de dados totalmente abstratos, né, que eles davam uma visão que era importante, uma visão de uma catástrofe que podia surgir, só que exatamente porque as pessoas não compreendem, né, a forma, o contexto da elaboração desses modelos, eles depois passaram a ter um tom otimista, e agora que a realidade caiu, né, bateu, eles mudaram um pouco o discurso, né. É preciso um pouco falar o que significa exatamente esses modelos, né, para as pessoas entenderem essa decepção, né, com essa euforia inicial, né. Esses modelos matemáticos, né, eles fazem projeções, né, em cima da pandemia, né, e eles basicamente eles têm a função de indicar uma trajetória, né, um ritmo e até a amplitude do desenvolvimento de uma doença a partir das características básicas que são traçadas por essa doença, né. Então você tem a ocorrência, né, da doença em determinado local, aí você extrai alguns dados básicos a partir disso, e depois você começa a elaborar modelos, né, projeções em cima desses dados básicos para situações em geral e aplica isso a determinados países, né. Então, por exemplo, o que é básico aí, né? Você pega uma taxa de infectividade, né, que no caso do coronavírus é de em torno de 2,5, né? O que significa isso, né? Cada pessoa infectada, ela transmite a doença para 2 ou 3 pessoas, né? Então essa é a taxa de infectividade. Aí você tem um período aí de incubação da doença, de desenvolvimento da doença até aparecer os sintomas, né? Que é em torno de 2 dias, em média 5 dias, né? Então é um período mais ou menos que a pessoa transmite, né? Começa a transmitir essa doença até aparecer os sintomas propriamente dito, né? E depois você vê como esses casos se multiplicam ao longo do tempo, né? Você joga isso numa linha do tempo e através dessa taxa inicial, né, você tem uma explosão aí, uma progressão geométrica, né, e você depois estabelece isso na população de determinado país, né. Só que esses modelos, eles abstraem completamente a realidade, né, eles ignoram se essas comunidades, né, essas sociedades onde eles vão ser aplicados, né, elas têm mais contato social, têm mais aglomeração, são mais isoladas, então ignoram uma série de elementos que fazem parte da própria realidade social de cada local, né? Então, por exemplo, normalmente se coloca um teto de 70% a 80% de contágio em toda a população, né, para esse modelo se esgotar, porque a partir de determinado momento, né, se você tem uma taxa aí de transmissão de uma pessoa para cada 2,5, 3, né, vai chegar um momento que a maioria das pessoas que estão infectadas, né, elas vão entrar em contato com outras pessoas que já estão infectadas. Então, a tendência é estabilizar isso antes de alcançar toda a população, né? Mas isso também é uma hipótese em decorrência de outras doenças que foram identificadas no passado, né? Então, no modelo desses, né, pegando esses critérios aí, fazendo uma linha, né, o Brasil, por exemplo, em 75 dias você teria, abstraindo todos os obstáculos, né, sem obstáculo nenhum, em 75 dias você teria 70% da população já
infectada, né? Qual a importância desses modelos, né? Assim, eles são basicamente uma aproximação muito, muito mal feita com a realidade, né? E a única importância que eles têm é exatamente apontar para a amplitude, né, do contágio, né, que pode atingir boa parte da população e causar um estrago monumental, né? Se você pega aí esse dado também, que é um dado extraído inicialmente lá da observação na Ásia, né, de que o coronavírus tem uma taxa de letalidade em torno de 1,5, 1,6, às vezes 1,3%, né? Ou seja, a cada 100 pessoas, 1,3 morreria, né? 1,5 morreria. Então, no Brasil, por exemplo, com essa taxa de letalidade, você teria, em 100 dias, né, cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas mortas, assim, só considerando assim, que abrangeu 70% da população, né? A única função desses modelos é exatamente indicar a catástrofe que vai ocorrer em mais tempo ou menos tempo se nada for feito, né? Porque ele exatamente ignora qualquer obstáculo, né? Ele tem importância para mostrar para alguns idiotas, como o Donald Trump e Boris Johnson, né, que a situação é séria. Por isso que eles servem exatamente para dar um espanto, para dar um choque de realidade, né? Maurílio, só uma coisa aqui, uma observação. Na verdade, o que me parece que tem a importância, né, do modelo, quando você aponta que ele vai apenas identificar, né, até onde pode chegar, né, se não houver barreira, etc. Mas se a gente for pegar um exemplo, né, dos parâmetros que são adotados, essa taxa de transmissibilidade aí de 2,5, né, fica um pouco complicado a gente imaginar, por exemplo, num bairro popular, né, das periferias, numa favela, apenas 2,5%, esse número, ele não leva em consideração isso, e que isso muda radicalmente a velocidade, né, de transmissão e o número de pessoas que vão necessitar amparo médico enfim. Outra coisa que é interessante é que todos eles indicam assim, então se tem o hospital, necessariamente a gente vai ter essas pessoas, um número X de curados, e a gente percebe que isso não é verdade, né? Um dado recente mostra que mais ou menos um terço das pessoas que acabam sendo internadas em CTI acabam morrendo. E se a gente for pensar, projetar isso para um país, por exemplo, como a Itália, e for tentar transpor esse mesmo modelo de forma imediata, como normalmente é feito para o Brasil, onde o sistema público de saúde não consegue nem atender direito fora da pandemia, né? Não é porque tem um leito lá numericamente disponível no sistema que a população já não esteja sem leito há muito tempo, né? Isso faz com que os números, por exemplo, de mortos, né, o óbito, seja completamente distante desses modelos que são apresentados, né? Essas taxas são tudo médias, né? Tanto a infectividade quanto a letalidade, né? Elas ignoram uma série de contextos, né? Por exemplo, no caso da própria transmissão, né, existe vários, por isso que eu falei que ele ignora a aglomeração, né, das populações, né? Existem vários registros já, por exemplo, na China, né, dos chamados supertransmissores, né, superdisseminadores, né? São pessoas que tiveram tanto contato com outras que contaminaram muito mais gente. Assim. Tem um caso específico na China que um sujeito chegou a contaminar pelo menos 70 pessoas, né? Porque lá eles conseguiram identificar, né, o círculo, né, de contato das pessoas exatamente para poder acompanhar, né, o contágio, né, para traçar a rota de contágio, né. Então isso é tudo muito média, né, isso depende muito dos contextos, né. Então, assim, se a gente tem o desenrolar, né, da epidemia sobre uma determinada comunidade, a gente vê que esses modelos eles começam a perder um pouco o sentido, assim. E aí eles não podem mais ser utilizados como referência, assim, a não ser nesse sentido de exatamente para alertar para o pior, né? Assim, que é essa a função desses modelos. Né? Eles têm que alertar porque a gente tem que se preparar sempre para o pior, não para criar uma situação conveniente e esperar atenuantes, né? E aí, a partir desses modelos que são bastante pessimistas, né, são bastante trágicos, né, tem um monte de gente que começa a dizer, né, quando começa a se desenrolar a doença em determinado país, né, como é o caso aconteceu no Brasil nas últimas semanas, né, agora que está virando essa visão, né, começa a notar que aqueles modelos eram muito pessimistas, muito catastróficos, né, e começa a chamar isso de alarmismo, e aí começa a refazer os cálculos e dizer que não é tão grave assim, né, e na verdade
quando tenha começa o desenrolar da doença em determinada comunidade, você tem que descartar os modelos e começar a analisar os dados dessa própria comunidade, da própria evolução da doença nesses lugares, né? Então, assim, se você tem um modelo que estabelece que vai ter 2 milhões e 100 mil mortos, né, qualquer obstáculo que você apresenta para essa evolução, né, esse desenrolar aí que vai levar esse número elevadíssimo de mortes, né, qualquer obstáculo passa a ser algo positivo, né, passa a ser algo adequado, né, passa a ser algo positivo, passa a ser um atenuante, né. Então, se você, por exemplo, faz um isolamento muito, muito limitado, né, isso já aparece como achatou a curva, né, e esse que é o problema, né. Isso foi mais ou menos as 2 ou 3 semanas atrás, foi isso que ocorreu, né, começou a ter um monte de gente aí falando, né, os modelos são alarmistas, né, nós estamos achatando a curva, né, até o Átila Yamarino, que agora tem uma posição mais pessimista, né, chegou a falar, né, nós estamos achatando a curva, né, o Brasil está fazendo a sua parte, nós estamos dando conta do recado, e não estava dando conta de nada, né? Por que não estava dando conta? Né? Que uma pessoa infectada, né, ela demora alguns dias para apresentar os sintomas, né? Os exames de laboratório, eles demoram já alguns dias para serem realizados, né? E principalmente no Brasil, né, que teve dificuldade inicial com os exames, né? E teve uma aglomeração, um congestionamento, e alguns exames demoravam até 2 semanas para sair, né? Então, há cerca de 3 semanas atrás, um mês atrás, parecia que as coisas estavam bem, mas é porque você tinha, na verdade, um resultado de 2 semanas, às vezes até 3 semanas anteriores. Assim. Então, você estava com um gap aí, né, um atraso muito, muito significativo para fazer qualquer análise. Né? E o papel dos modelos, portanto, ele se tornou negativo, né, porque as pessoas começaram a fazer outros modelos em cima desses dados que eram visivelmente defasados, né, subnotificados, né, e começaram a traçar tangentes, né, a partir disso, e viram que a situação não tinha nada a ver com aquele modelo abstrato inicial, né? Ou seja, a gente saiu de uma situação totalmente catastrófica, né, para uma situação muito otimista, em cima, de um lado, né, um modelo muito abstrato, de outro, uma referência de dados que não eram reais. Né. Tem até um modelo desse que foi feito aí por uma equipe, né, liderada por um economista idiota que ficou anos e anos falando do ponto de vista da economia brasileira, de um ponto de vista liberal, né, que dizia que era tudo muito alarmante, que não ia acontecer nada disso, que no máximo, né, o Brasil teria talvez 70 mil mortos, 80 mil mortos, e a média seria de 42 mil, mas do ponto de vista positivo dele seria bem menos, seria 20 mil no total. Né, assim. E o modelo deles era isso, né, ele se baseava em dados totalmente subnotificados, em dados atrasados, e traçava uma curva, né, a partir disso que era muito, muito simplória, né? Inclusive apontava o pico da epidemia na semana anterior, assim, no Brasil, né? Assim, em São Paulo também, né? Assim, então, a gente já viu que isso não é exatamente a realidade, né? Esse sujeito aí, né? Ele ficou um bom tempo fazendo análise liberal do Brasil, comparando o Estado brasileiro com uma família, né? Como se a família brasileira pudesse contrair dívida no banco, dizendo para o banco qual a taxa de juros que quer pagar, ou então como se uma família pudesse emitir dinheiro, né? Assim, e agora está fazendo análise sobre a pandemia, né? Então, tem um outro vídeo que circula na internet também, né, de um cientista de dados, né, que fazia uma análise muito positiva do isolamento social, né, dizendo como é que a gente achatou a curva, né, como é que a gente minimizou os danos, né, porque é isso, né, diante daquele modelo que é totalmente abstrato, qualquer coisa parece muito boa, né, e não era, né, assim, e esse cientista de dados aí no final do vídeo, esse vídeo ficou famoso, circulou aí muito, né, ele diz que não considerou um monte de coisas, né? Só que aquilo que ele não considerou era exatamente o essencial para fazer qualquer análise justamente as coisas importantes, pandemia né? no Brasil, né? Então, justamente o que ele não analisou e que a gente percebia muito na análise do Átila, por exemplo, era essa quase que completa desconexão com a realidade e o entendimento da dinâmica social, né? Até hoje, né, se a gente pegar, mesmo hoje, as análises que a gente encontra por aí, a gente vai perceber que as explicações, por exemplo, né, para a oscilação da curva ou a mudança da direção, né, da curva no gráfico, elas são baseadas em informações, somente informações numéricas, e não conseguem observar, por exemplo,
como o vírus entra no país, como ele vai sendo transmitido, por onde ele entra, não só geograficamente falando, né? A gente vai perceber aí São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus, não é à toa que são essas cidades as primeiras com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, né? Que hoje tem um maior número de casos, né? E por que a gente teve uma rápida disseminação? E se a gente for observar nessas próprias cidades, aí um exemplo bom é a cidade do Rio de Janeiro, que os casos se concentram na Zona Sul, e depois esses números eles acabam recuando, né? Assim, o crescimento recua, né? E ninguém se pergunta por que o crescimento recua. Na verdade, se pergunta, se atribui a um isolamento social, né? Um isolamento horizontal, e que é um sucesso. O Átila diz que é um grande sucesso, e a gente achatou a curva, e agora segurou, e chegamos no pico. Esse economista, esse moço, ele já diz, estamos no pico. Pode ser que nem o pico de Nova York, né, que chegou no pico, não é um pico, é um patamar, né, ele está lá há bastante tempo. Semanas, né? Então, aí eu queria que você falasse também um pouco sobre justamente isso, né? Por que será que aquela curva, ele deu vamos dizer, uma meia trava antes de bater o pênalti, né? O Romário deu aquela paradinha para depois continuar o movimento, né? De onde surgiu isso, né? Acho que as pessoas que têm uma proximidade maior com a análise social, com a crítica social, acho que não é muito difícil entender, né, por que isso acontece, né? Então, é exatamente isso que você comentou, né? Assim, esses modelos aí, né, que foram traçados em cima dos dados que nós tínhamos bastante limitados, né? Eles dão as costas aos problemas sociais, aos problemas políticos, aos problemas econômicos, né? Assim, e ficam só fazendo conta, né? Fazendo projeção, traçando linha, né? Traçando tangente, etc. Né? Assim, vamos ter tantos hospitais de campanha e não sei o quê, e a gente viu que assim, eram 20 leitos, né? Uma região metropolitana como o Rio de Janeiro, né? Um acréscimo muito pequeno, né? E aí, assim, agora a realidade caiu na cabeça desses modelos, né? Se bateu com a explosão dos números na última semana, né? Principalmente na última semana, né? E aí o que eles estão dizendo agora é exatamente que antes nós estávamos indo bem e começamos a relaxar, né? Ou seja, como se antes o isolamento social estivesse funcionando, né? E aí agora é que parou, né? Ou então como se algumas análises aí da TV, né? Umas análises bem liberais, né? Conservadoras, né? Que nós estávamos com uma política adequada com o Mandetta, que não fazia nada, e agora a coisa regrediu com o Taixe, né? Só que o Mandetta já não fazia nada, o Taixe faz nada ao quadrado, né? Assim, continua no mesmo nível de indigência e de atuação, né? Então, assim, o problema não é assim, essa mudança, essa mudança de trajetória aí dos dados, né, a confiar nos dados, né, ela não decorre de uma mudança significativa do isolamento, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Ela decorre exatamente da falta de uma análise social, por que aconteceu isso, né? Assim, o isolamento social ele foi muito frouxo no Brasil desde o início, né? E agora afrouxou um pouco mais, né? Afrouxou por uma série de motivos, né? Desde o discurso do presidente dizendo que não era nada grave, em determinado momento falou que a questão do vírus já estava indo embora, até porque a própria análise que foi feita nesses modelos, eles acabavam incentivando, como as coisas não estão tão ruins assim, então não precisa ficar trancado dentro de casa, né? Os próprios modelos que reviraram a ideia do pessimismo para um certo otimismo, eles têm uma certa influência nisso, né? Mas isso não é o principal, assim, a gente não afrouxou o isolamento, porque o isolamento sempre foi frouxo, assim, sempre foi muito ruim, né? O que acontece, né, que a realidade bateu, assim, é porque os números, mesmo limitados, eles demoraram a representar a realidade do Brasil, né? E isso fica muito visível pelo caso de corpos, né? Quando você tem um número pequeno de óbitos, né, assim, é mais fácil você esconder os corpos, né? Agora, quando começa a morrer muita gente, você começa a ver os defuntos na paisagem, né? Eles começam a se aglomerar, né? Começam a aparecer aí na própria rua, né? Uma coisa que eu acho que não pode deixar passar é que quando você fala, né, que o isolamento social não funcionou, não aconteceu, as pessoas não têm, de repente, a dimensão disso. Porque, primeiro, ou elas estão em casa, não estão vendo o que está acontecendo, né, ou elas estão circunscritas, muitas delas, né,
há bairros e há regiões da cidade onde ele acontece até de forma razoável. Eu não diria que é bom. A gente vê, por exemplo, onde em tese o isolamento deveria ser maior, como na Zona Sul, o pessoal aglomerado em diversos lugares, né? Assim, a praia cheia e até há pouco tempo ainda calçadão cheio, né? Então, mas se você vai se afastando dessas áreas mais ricas da cidade, né, onde tem uma concentração também ainda um pouco da classe média, a concentração ela acontece, o isolamento ele não acontece de forma muito expressiva, né? Então, em determinados pontos da cidade, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, na prática não tem quarentena. Sim. Então, aqui na Zona Oeste, né, do Rio, né, eu moro em Campo Grande, né, isso foi muito visível, né, desde o início, né, nós tivemos um isolamento muito, muito limitado, né, a maioria das lojas funcionaram, com exceção das lojas do Calçadão, que é o principal, o centro do bairro, né, o centro comercial do bairro, que elas são de mais fácil fiscalização e, portanto, fecharam, né. Só que, em compensação, quando fechou as lojas, aumentou o número de camelôs, assim, que já era muito grande, né, então ficou maior ainda. Então você trocou uma aglomeração por outra, né? E você vai para as ruas secundárias, né? E existem muitas ruas secundárias com comércio importante por aqui, né? Tanto aqui em Campo Grande, quanto Santa Cruz, quanto Bangu. As lojas continuaram funcionando normalmente, né? As feiras ficaram funcionando normalmente durante muito tempo, né? Só agora que elas passaram a ser suspensas, né? E, por outro lado, né, quando você começa a ter medidas mais restritivas, como essa de suspensão das feiras, né, você tem, por outro lado, o afrouxamento de algumas medidas, né, e a questão das máscaras, né, você incentivou as pessoas a usar máscara de tecido, de pano, né, de forma sem conscientizar, e as pessoas acham que estão seguras e andam nas ruas, uma aglomeração gigantesca de pessoas com máscara pendurada no pescoço, debaixo do nariz, etc., né. E ainda tem a questão do próprio pagamento da renda emergencial, né, que foi tudo feito de forma muito, muito cretina, né, e o resultado é uma aglomeração gigantesca. Assim. Então, se por um lado, né, houve no início um isolamento um pouco mais cuidadoso por parte da população, só que nas zonas mais periféricas esse isolamento não estava sendo seguido, né, e aí a própria necessidade de sobrevivência mesmo, as pessoas precisam sair para poder sobreviver, né, para poder ganhar dinheiro, né. Aí agora que tem a possibilidade de você receber a renda e ficar em casa, você aglomera para as pessoas receberem a renda, né? Então, por isso que é muito difícil falar que houve uma grande mudança nesse sentido, né? Então, o que eu acho que é a grande mudança aí que ocorreu nos últimos dias, né? A gente tem que analisar exatamente a realidade social brasileira, né? Assim, a pandemia, ela chega ao Brasil, né, as camadas da população que são integradas ao mercado mundial, né? Assim, então, você chega no Brasil pela elite, pela classe média, né, pelos empresários, pelos turistas que vieram de fora e trouxeram a doença, né. Então, no início, você tem os primeiros números de casos, né, restrito a alguns bairros nobres de São Paulo, a Zona Sul do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, etc., né, e que você tem pessoas que têm acesso a serviço de saúde, né, de ponta, né, ou pelo menos a serviço de saúde privado, né. Então, o número de óbitos é muito pequeno nesse primeiro momento, exatamente por causa disso, né? As pessoas têm possibilidade de tratamento, de acompanhamento, etc., né? E, óbvio, né, existe o próprio desenrolar da doença, né? Se a pessoa tem possibilidade de internação, né, ela demora de 20 a 30 dias para poder passar o ciclo da doença, né? Então, você vai ter uma demora realmente para que isso comece a se desenvolver e aparecer em números, essa transmissão, né? E aí, assim, a aparência que a gente teve inicialmente é que as coisas estavam controladas, né? Só que não era nada disso, assim, porque a doença teve um bom tempo restrita a esses bairros mais nobres, né? Que tem pouquíssimo contato com a população, essas camadas de classe média e elite, né? Tem pouquíssimo contato com as populações mais pobres, as camadas mais populares da população, né? Essa ideia de que o Brasil, né, o Brasil é uma população, há uma certa democracia, integração, convivência, né, contato entre as diversas camadas sociais, isso é um mito, né? Isso aí é uma visão culturalista muito superficial, muito tosca, né? Assim, não é porque tem funk no Faustão e pagode, né, samba na novela, é que existe contato entre as diversas camadas sociais. Assim. O Brasil é uma sociedade extremamente segregada, os ricos vivem, né, a rica classe média vive nos seus condomínios, nos seus prédios, e a população mais pobre vive confinada em favelas, periferias, né, da Baixada Fluminense,
protegida aí pela tropa de choque da polícia, dos militares, né, porque aqui a gente teve muita intervenção militar controlando as populações, né, e pelas milícias, né, então isso é visível, né, essa segregação e esse apartheid social, né, então demorou... O contato acaba se dando pela cozinha, né, Sim. Pelo trabalho serviçal. Na verdade, assim, se a gente pensar na dinâmica de um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, vamos pegar aí Gávea, Leblon, assim, o contato entre as diferentes regiões, as diferentes classes, se dá pelo motorista, pelo atendente da padaria, pela babá. A gente vai ver como essa demora, né, de transmissão se dá por isso. Até um dos primeiros casos, se eu não me engano, o primeiro caso aqui no Brasil, era um casal que veio da Itália e a empregada foi obrigada a ir trabalhar e ela acabou contraindo a doença, né? Sim, e provavelmente o primeiro óbito do Rio de Janeiro, né, ele ocorreu exatamente de uma cuidadora, né, de uma idosa do Leblon, só que a senhora que morreu, que era cuidadora, né, ela morava em Miguel Pereira, a 120 quilômetros afastado do próprio trabalho, né. Então, assim, essa integração, que ela é muito, muito parcial, né, se dá exatamente por esses profissionais aí que você citou, né, essas atividades. E isso é porque é uma parte só da população que tem esse emprego, né, porque uma parte significativa das periferias e das favelas, elas vivem numa economia entre elas mesmas, né, vendendo e comprando ali entre elas, né. Essa ideia de uma integração, ela já se acabou há muito tempo, né, esse contato, né, porque existe uma parcela de população sobrante mesmo, excessiva, né, que já não tem emprego, não encontra emprego no circuito superior da economia, né, para usar uma expressão consagrada aí da geografia, né. Então, essa falta de contato, né, ela explica a demora e a gente vê exatamente nos números, né, uma taxa de infecção acelerada e um número de óbitos acelerado, né? Então, assim, para você ter essa disseminação, você precisa de pessoas indo para essas zonas mais ricas, trabalhando lá e levando para as zonas mais pobres. Isso demorou um pouco, isso é uma situação aí que você coloca dias, né, semanas mais do que dias, semanas e até meses, né, porque você tem, primeiro, o desenvolvimento da doença nos bairros mais nobres, né, em seguida, o desenvolvimento das doenças dos bairros mais pobres. Então, você tem, pelo menos, aí com essa taxa aí de 20 dias de evolução da doença, você pode ultrapassar mais de um mês. Isso que explica, basicamente, o contato entre essa demora, né, essa demora entre perceber efetivamente a realidade, né. E não é por acaso que a primeira coisa que a gente viu foi em Manaus, né, assim. Manaus foi a primeira cidade que a gente viu colapsando, né, com essa sobrecarga e colapso não apenas dos hospitais, mas dos cemitérios, né, do serviço funerário, né, porque em Manaus é mais difícil manter esse afastamento, né, entre as camadas sociais, né, e entre os bairros, né. Então, o turista, né, que quer conhecer a Amazônia, né, a porta de entrada dele é exatamente Manaus, e ele vai ter um contato imediato com as populações mais pobres, né, com as camadas mais pobres, e ele quer conhecer logo a cultura indígena, né? Então você teve esse contato muito mais próximo, né, mais difícil fazer essa segregação, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né, Fortaleza, onde que os bairros pobres são mais afastados, né? Os bairros turísticos são muito afastados dos bairros mais pobres, né? São mais segmentados, né? É exatamente isso que explica essa demora em a realidade brasileira ser reconhecida, né? A realidade da pandemia no Brasil, né? Não é achatamento de curva, não é a falta de isolamento, o principal aí é a própria realidade social, essa é a nossa estrutura de segregação, né? Ao contrário, né, da avaliação agora que está sendo dita, né, o pessimismo recente, né, não é que a situação ficou ruim, ela estava ruim desde sempre, só que agora é que a gente está percebendo, né? Porque Claro, mesmo os números subnotificados, eles estão dando essa demonstração, né? No caso dos números subnotificados, eles só atrasam, né, a percepção do que está acontecendo. Na verdade, por enquanto, eles só atrasam e eles estavam, aparentemente, sendo lineares, né,
na divulgação, os números não pareciam muito entender a dinâmica, né? Os números é que não entendiam o que acontecia. A gente já está com 33 minutos de live. Eu não sei se aparece aí para você, aparece? Parece 36. 36 aqui, 33. Vamos dar uma olhada agora rapidinho nos números. Esse aí é o total de casos confirmados, né, no Brasil. Tem até ali o dia 27, não, dia 28. Deixa eu jogar aqui na tela toda para a gente ver melhorzinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Uma coisa que a gente consegue perceber, como é irregular, né, a divulgação dos dados e como que às vezes em 2 dias o número cai, aí as manchetes vão na direção, né, pronto, estamos achatando a curva. Qualquer coisa que diminua o número de um dia para o outro é achatamento de curva. É interessante a gente observar, né, não só o número crescente, né, de casos, o de hoje, quer dizer, o de ontem, né, foi o segundo dia maior, né? 7 mil e pouco. Mas ele foi o segundo pior dia, né, dos... e tem esse vale aí, logo depois ali do dia 18 de abril, mais ou menos, né? É porque no período anterior, São Paulo fez um esforço, né? Fez um mutirão para zerar a fila de testes, né? Então você saltou o número de casos e depois caiu, assim, porque diminuíram a testagem depois, assim. Então, assim, essa variação toda entre os picos e os vales aí, nesses extremos, né? Ela demonstra exatamente uma falta de rigor, assim, de continuidade nos próprios testes, né? Então, observando aqui os números dos casos confirmados, se a gente colocar nele aqui a média móvel, a gente vai entender que esses vales aí, eles não representam muita coisa, né? Uma linha quase horizontal, os números muito pequenos, depois uma subida escalonada, né? A gente vai ver 3 momentos de subida e a gente percebe nessas análises aí do pessoal mais animado, que agora parece que já não está ficando muito mais, não consegue, de repente, entender o porquê que não é para ficar animado, mas tudo bem, que se a gente tivesse mantido o isolamento social, nós estaríamos num lugar muito melhor. E se a gente olhar para onde está indo, né, a média de contágios, né, de casos diários no Brasil, a gente percebe que a gente em nenhum momento esteve indo para lugar melhor nenhum, né? O isolamento social na prática não existiu, como a gente falou, como o Maurílio observou bem, a gente vê os números só numa crescente, né? Não é porque num determinado momento ele dá ele tem um desafogar, né? E se a gente perceber também o atraso da divulgação, o atraso nos testes, o tempo de incubação da doença, a gente vai perceber que, a gente está num contínuo que às vezes dá uma freada quando vai passar de uma classe social para outra, né? Quando o vírus, por exemplo, no Rio de Janeiro, um dado interessante é que o bairro mais populoso do Brasil, que é Campo Grande, onde você está, né? Ele passou durante muito tempo lá atrás na fila dos bairros. E hoje o número explodiu, ele já é o 3º bairro com maior número de casos, né? E proporcionalmente o maior número de mortes, né? Ele tem mais mortes do que os outros bairros que estão à frente dele. Os números não são nada animadores, sujeito, infelizmente. Então, volta ali a esse dado da média móvel, por favor. Então, esse dado aí, né, esse gráfico, né, ele é só uma representação muito oblíqua, né, da realidade, né? Ele não considera, por exemplo, a subnotificação, ele não considera exatamente essa subida e descida na testagem, né? E é uma das coisas que o problema dos modelos, novamente, né, que a gente pode fazer essa média móvel aí do jeito que a gente quiser, né? A gente pode mostrar uma curva mais íngreme, menos íngreme, né? Dependendo, só brincando com os dados, né? A gente pode mudar, aumentar ou diminuir o eixo X, eixo Y, né? O intervalo dali dos números, né? E pode ter uma curva mais acentuada, menos acentuada, né? Então a gente pode fazer qualquer coisa. Nesse caso aí, os dados são de média móvel por 5 dias, porque a Fiocruz ela informou que o Brasil tem um caso, né, de mais avançado, né, mais trágico, né, pelos números oficiais, inclusive, né, do que Estados Unidos e do que da própria Itália, né, que as mortes duplicam a cada 5 dias. Né? Então, por isso, esse gráfico aí está em 5 em 5 dias como média móvel. Né? E ele mostra exatamente que de vez em quando dá uma parada só para passar uma marcha, né? Ele continua subindo aceleradamente, né?
E esse é o problema desses dados, né, assim, dos gráficos, né, assim, há muita a representação ela é sempre muito complicada, né? O que você comentou, né? Muitas vezes o gráfico ele fala de pico, né? Ele apresenta um pico, né? Só que os Estados Unidos está passando, né? A Itália passou um bom tempo, né? Na verdade é um platô, né? Ele não tem uma pontinha que vai e cai, né? E no caso do Brasil isso é mais complexo ainda porque os números são muito muito frágeis, né? Além do problema da testagem, né? Que é um problema geral mundial, né? Os testes que a gente tem, né? Os mais rápidos, né, para poder testar imediatamente a população contaminada, eles não são confiáveis, né? Eu tenho conversado com alguns colegas biólogos, né, tem dito isso. Você pegar, por exemplo, a reportagem do New York Times, o The Intercept também fez reportagem sobre isso, mostrando que os testes rápidos eles têm uma alta margem de erro, né? Falso positivo, falso negativo elevado, né? Por exemplo, a OMS emitiu um alerta, né, de que alguns desses testes não conseguem nem identificar exatamente se os anticorpos são do novo coronavírus ou de coronavírus que já circulava pela população, né? Então isso é um problema mundial, mas de testagem, né? O caso do Brasil é ainda mais grave ainda, né? Porque a gente tem uma baixa testagem, né? A subnotificação aqui é muito elevada, né? Aquele videozinho que eu comentei lá do cientista de dados, né? Ele chega a falar, né? O Brasil tem subnotificação, mas nos Estados Unidos também tem. É verdade, em todo lugar tem subnotificação, só que a diferença é que os Estados Unidos fez até o momento, né, mais de 7 milhões de testes. O Brasil fez 300. São 339 mil testes, né, oficiais, né, mas daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, né. Isso dá nos Estados Unidos 22 vezes mais testes que o Brasil fez. Assim, o Brasil é um dos piores países do mundo em termos de testagem relativa, né? Ou seja, se você pegar o número de testes pela população total, né? Assim, a gente está muito abaixo dos países que estão no mesmo patamar de números oficiais da pandemia, né? E se você vai lá no site do Worldometer, né, você tem 339 mil testes registrados no Brasil. Só que esse número é o número de testes registrados, assim, esse número não é o número de testes realizados. Há uma semana atrás, numa das entrevistas coletivas do Ministério da Saúde, né, eles divulgaram a informação que esclarecia que havia 101 mil testes de fato realizados e apenas 181 mil testes já realizados, né? 115 mil eles ainda estavam em análise, 115 mil testes estavam em análise e 42 mil testes estavam aguardando material, ou seja, está nessa margem aí dos 339 mil que aparece aí no Worldometer, mas ele não significa que todos foram realizados, estão aguardando a amostra de sangue para ser realizado, né? Assim. E isso é o dado de semana passada. Se você acessar lá o site do Ministério da Saúde, ele está offline há uma semana. Assim, eu não consigo o dado atualizado dessa testagem. Assim. Então, assim, a gente está numa situação muito, muito ruim e sem informação nenhuma, né? Assim, por isso que o melhor é ter exatamente uma visão do pessimista diante da realidade, ao invés de ficar traçando rota, traçando projeção, traçando gráfico, achando que as coisas estão melhorando, né? Observando aqui os testes por milhão, mesmo com a série de problemas que os nossos testes têm, né? Porque aqui não especifica que tipo de teste, né? Se é a sorologia ou não. Mesmo assim, a gente tem 1.597 testes a cada milhão de habitantes. Os Estados Unidos, que é o país citado pelo rapaz lá, tem 22.729, né? E também, durante muito tempo, os nossos testes eram destinados às pessoas que já apresentavam sintomas, né? Que, em alguns casos, para controle epidemiológico não serve para muita coisa, né? Assim, quer dizer, serve, mas você não vai pegar aquele cara que vai estar transmitindo sem estar mapeado, né? Então, a qualidade dos nossos testes, ainda por cima, não a qualidade do material, né? Mas a qualidade da análise é muito ruim. Então, fica até difícil encontrar algum aspecto positivo da pandemia no caso brasileiro. Não, pelo menos aquele país tem isso, né? A Itália tem aí por alguns, entre os 5 melhores sistemas de saúde do mundo, né? E deu no que deu, né? Se a gente olhar o nosso, é uma tragédia, né? Procura uma vaga de UTI antes da pandemia, né? Você precisou de uma UTI no SUS,
e vou te dizer, não só no SUS, né, até na rede particular, o atendimento é muito complicado. Então, nosso nível de divulgação da informação é ruim, a coleta da informação é ruim, o número de testes, como são feitos os testes, quais tipos de testes, né, a mensagem do governo a todo instante incentiva as pessoas, né, a não isolamento, ao não crédito. As máscaras, por exemplo, que seria até interessante, sim, as pessoas utilizarem máscara de pano no sentido de reduzir a propagação do vírus a distâncias maiores, mas como proteção individual ela não serve para praticamente nada. E não há um esclarecimento, não há uma campanha, né? E sim, assim, vamos usar as máscaras, o Mandetta mandou, né? Assim, mais uma mandetada, né, dele, né? Porque não fez nada e ainda jogou umas fumaça na frente da câmera e desapareceu, né? Assim, ele fez o número do desaparecimento perfeitamente. O pior é que o que aparece assim, ele desaparece e bota uma múmia no lugar dele, né? Que acho que a diferença entre eles é que um era mais comunicativo, né? Esse outro, a comunicação parece que não é o forte dele, né? Assim, até o semblante dele já demonstra que ele não está muito para se comunicar. Enfim, tudo, né? Assim, é tudo uma atrapalhada. Se a gente não tivesse vivendo uma tragédia longa, isso dá um programa de comédia, né? Porque assim, o que está ruim ainda pode piorar, e vai piorando, vai piorando, vai piorando. A gente vai vendo que todos os dados, todas as informações que a gente pode ter anotadas do Brasil, assim, nem o sol mata o vírus, né? Assim, porque o clima tropical vai salvar. Não vai salvar, né? Então, a gente acabou vendo... E alguns desses analistas estão fazendo avaliação, né, em cima de uma letalidade que é tirada de países asiáticos, né, países europeus, etc. Né? Só que as pessoas esquecem que o Brasil, né, é a quarta população do mundo com mais diabéticos, né, 6% da população do Brasil é diabética, né? O Brasil tem a quinta maior população de idosos do mundo, né? Tem problemas de cardiopatia gravíssimos, né? Acho que todo mundo conhece vários membros de sua família que têm problemas de coração, né? Então, tudo isso indica uma letalidade maior, né? Sem falar no problema do colapso do sistema de saúde, né? Que isso vai agravar ainda mais a letalidade, né? Então, não há nada para ficar otimista aí, né? Não havia um mês atrás e agora muito menos, né? Eu acho que esse tema da saúde da população brasileira, a situação dos nossos hospitais, né? O que a gente espera em relação a isso, pode ser um bom outro tema de conversa nosso aí, para o futuro. Ok. Então, eu agradeço a participação. Oi? Eu agradeço a participação. Vamos lá, não sei se alguém vai assistir esse vídeo até o final, né? Mas tem que agradecer as pessoas, né, por ter a paciência de ficar olhando para gente feia que nem a gente. Isso. Não, você é bonito, desculpa. Então, um abraço aí. Valeu.